o MPLA é um partido que se degenerou. E, neste entretanto, seja quem vier nesta disputa que o MPLA vai vivendo, seja quem vier a vencer, não terá de facto a honra de governar o país, porque já nada se espera do MPLA. No entanto, o povo que saiba, que seja o higino, seja o carneiro, seja a ovelha, seja o cabrito, qualquer um que se apresentar no MPLA não servirá para o país, porque... O debate aqueceu na TV na hora H. Acompanhe e deixa a tua opinião sobre como está atualmente o MPLA. Deixa a tua opinião nos comentários. Neste congresso que se vai realizar entre 9 e 10 de dezembro deste ano, significam necessariamente que o país, aliás, o partido, está, não diria a experimentar, mas está a concretizar o ideal democrático, não é? Porque hoje por hoje, como podem imaginar, estamos perante uma Constituição muito fértil em questões da promoção da democracia no país, e o MPLA sendo um partido que se vai atualizando, que se vai contextualizando, que se vai adequando aos novos ventos do viver político desta comunidade planetária que nós chamamos mundo, não foge a regra, então, desta vez, haver que termos várias pretensões que vão se transformando em candidaturas que, a posterior, aprovadas que serão, ou não aprovadas que serão. O importante é que este feito é um facto. Vamos a este congresso com portanto, a cabeça erguida de que o MPLA é uma família portanto, unida, com os seus problemas mais resolvidos de forma interna, o contrário do que acontece com outros partidos políticos que, aos olhos de qualquer cidadão, percebe-se e nota-se que existe determinadas fracções e nós isto não acontece. Quando os meus colegas vão dizendo que a candidatura ou a submissão da candidatura do camarada Higino Carneiro, afinal, é mais querida em relação a de outros, pronto, eu, na minha opinião, diria que é uma interpretação que não segue uma lógica fiável, na medida em que basta que nós atentemos no seguinte facto. O camarada João Lourenço apresentou 10 ou 11 mil assinaturas, ou mais de 11 mil assinaturas, em poucos dias. Só apresentou 11 mil. No entanto, estamos a falar de uma submissão de uma candidatura que foi submetida agora, do camarada Higino Carneiro, que lá passaram meses para que fosse submetida. Então, não se pode fazer comparação. Quer dizer, se fosse uma submissão que tivesse a recolha dos mesmos dias, então diríamos que, ok, aqui a questão ligada a massa militância de um ou do outro, podia ter lógica comparar. Mas não se compara uma pessoa que fez a recolha em dias e a outra que fez recolhas em meses. Portanto, é muito normal. Mas ainda sobre a recolha das assinaturas, é possível a recolha da assinatura em menos de 72 horas? O presidente João Lourenço apresentou... Ainda que fosse em 2 horas, é normal. A nível nacional? Sim, é claro. Então, como é que isso quando você fala de uma pessoa que tem pessoas lhe querendo na direção do partido, você anunciando que pretende que as pessoas subscrevem as assinaturas, em 2, 4 horas, 5 horas... O presidente João Lourenço apresentou a sua pretensão à candidatura num sábado e na segunda-feira o seu mandatário apresenta... É isso que eu disse, caro jornalista, ainda que fossem 2 horas, 3 horas, é possível. Aliás, eu penso que quem é político sabe do que digo. Penso que os meus colegas talvez nunca tenham trabalhado na recolha de assinaturas, mas eu, como técnico de direito, já assessorei vários partidos políticos, aliás, vários projetos, inclusive, de partidos políticos que submeteram seus projetos para serem aprovados, e conheço a dinâmica de como se faz a busca. Okay. Aqui fica o Dr. Mabanza. É uma situação muito fácil de se compreender. Okay. Muita gente pode até questionar, mas também está provado cientificamente que ele pode não ser perfeito, mas melhor que a democracia até que ainda não se apresentou. E nós vamos falando sobre isto, mas antes permita que eu diga que o MPLA é um partido que se degenerou. E neste entretanto, seja quem vier nesta disputa que o MPLA vai vivendo, seja quem vier a vencer, não terá de facto a honra de governar o país, porque já nada se espera do MPLA. No entanto, o povo que saiba, que seja o higino, seja o carneiro, seja a ovelha, seja o cabrito, qualquer um que se apresentar no MPLA não servirá para o país, porque o sistema em si há 50 anos já corroeu. Por que eu digo que o regime já está degenerado? Eu pessoalmente digo isso há décadas.
que era preciso que o MPLA seguisse a dinâmica para poder se modernizar, para poder se democratizar e também criar condições de sua viabilidade no seu próprio partido. O que eles fizeram? Sempre foram adiando. Hoje o que está a acontecer já não depende deles, já não depende de ninguém. O tempo em si vai se encarregar. Por isso é que nós estamos a assistir. Meia volta quando ele tenta manifestar-se em se prontificar, se não há um processo, há um comunicado, que estão a perseguir o homem de tal maneira que o cidadão depois começou também a perceber. E essa questão da popularidade do Higino Carneiro soube justamente porque as pessoas estão a sentir uma solidariedade com ele. Porque quem diria no MPLA que, a ser verdade aquilo que se acusa o senhor Higino Carneiro, se fosse para todos, quem sobraria? Ninguém. Até o próprio Presidente da República também teria, de facto, que justificar-se. Mas, no entanto, isso não é o que interessa. O que interessa é que o MPLA provou e aquilo que foi negando ao longo do tempo vai ter que fazer mesmo. Porque é inevitável, é o caminho inevitável para minimizar, se calhar, o efeito do desperdício, da destruição. E, no entanto, para nós que estamos de facto acompanhar de forma séria a política nacional, entendemos que seria bom que o MPLA fosse para a oposição, mas já com este ensaio de democratização. Por quê? Porque a renovação aos congressos serve exatamente para fazer balanço. E os líderes nos partidos políticos não podem ser, nem se pode substituir como proprietários. Aquilo é uma prestação, é uma missão que deve ser o beneplácito ou que deve ter o beneplácito dos militantes. Doutor Jamin, para terminar, sim, para terminar, de uma forma introdutória. Para dizer que este é um assunto que nós vamos acompanhar com muita intensidade, até porque 48 horas depois de ser notificado, o homem afinal tinha já preparado o seu arsenal e fez questão de o apresentar. Portanto, não apresentou só 10 mil, mas apresentou 19 mil. Quer dizer, o que significa que há aqui uma disputa renhida entre essas pessoas, o que será bom também para o partido. Quer dizer, os militantes vão ter que perceber o quão custa o preço da democracia, porque a democracia vale por dois momentos, ou três: direitos humanos, liberdade e mercado. Bom, mais do que se tornar um desafio para João Lourenço, eu penso que se torna um desafio para o país todo. Primeiro porque costumo eu defender que um partido que governa, não é, tem grande influência ou grande impacto a sua vida interna sobre a vida diária ou a vida cotidiana do país. Ou seja, tudo que acontece dentro do MPLA acaba tendo reflexo na vida dos angolanos todos, porque é o MPLA que está no governo, então justifica-se que assim seja. Mas, entretanto, também precisamos compreender que esta é uma faceta nova e penso que isso representa em si uma mudança ou um virar de página dentro do próprio MPLA. Porque nós temos que compreender que Angola existe há 50 anos de idade, meio século no caso. E, entretanto, o MPLA existe, de acordo com as contas suas, penso que há 60 anos, mais ou menos. E nesses 60 anos nunca se ouviu falar de múltiplas candidaturas. É importante assinalar isto. Primeiro porque o MPLA sempre criou uma ideia do medo, não é? Aquela ideia de que ser menino não fala política não era só para o exterior, mas também tinha o mesmo valor para os seus militantes internamente. Então, não é à toa que, como se diz, que o próprio presidente, no caso atual presidente, ficou muito tempo ostracizado porque, em algum momento, terá manifestado o interesse de substituir o anterior presidente Eduardo Santos. O que significa que esta cultura do medo vem desde que o MPLA se conhece como instituição e foi vigorando até nos últimos dias. Mas parece que, agora, a tendência tende a mudar, a balança parece tender a mudar de lado, de modo que hoje já estamos aqui a discutir a questão da apresentação ou formatação de candidatura de um outro militante que não é o presidente, tal como estamos habituados. Mas aqui eu preciso fazer um parênteses e dizer que este é um ato cuja vitória e o mérito também deve ser atribuído ao engenheiro Antônio Venâncio. E eu me explico. É a segunda vez que ele se propõe a concorrer. Já no pleito passado, há 5 anos atrás, no congresso passado, ele foi o único militante que teve a ousadia de enfrentar quer o partido, quer o seu líder. Porquanto, foi o único que manifestou a intenção de querer destronar e substituir João Lourenço à presidência do partido. E isso custou-lhe muito caro, porque ele mesmo disse publicamente que perdeu contratos milionários, perdeu o negócio por causa disso, mas ainda assim ele não desiste. E fruto desta luta, hoje nós estamos a falar de 4 pessoas que querem concorrer ao cadeirão máximo do MPLA, nomeadamente João Lourenço, Higino Carneiro, o Antônio Venâncio e o José Carlos de Almeida. Então nós temos que ter a coragem também de dizer que este é um mérito, isso se consubstanciando uma vitória para o engenheiro Antônio Venâncio. Por outro lado, também significa isto, uma vitória para o próprio general Higino Carneiro, mesmo antes de concorrer. E por que eu digo que isso significa uma vitória? Veja, quando o presidente João Lourenço apresentou o processo de candidatura à subcomissão de mandatos, eu vi muitas pessoas, nossos amigos, incluindo o próprio Dr. Mabanza, numa espécie de jactância, não é? Então a gabar-se, sobretudo pelo facto de se ter conseguido 11 mil assinaturas em cerca de 2 dias, não é? Dizer que isso significaria muita aceitação no interior do partido, que o presidente estava dando muita aceitação. Mas veja,
hoje o general Higino Carneiro vem demonstrar que, afinal de contas, aquilo que se disse não é bem assim. Ou seja, muitos diziam que aquele recorde significaria que nenhum outro candidato ou potentivo candidato teria aceitação, o único seria o João Lourenço. Mas hoje o general Higino Carneiro vem apresentar 19 mil subscrições. Afinal de contas, tem muitos apoiantes também. E isto demonstra, né, para terminar esta parte introdutória, peço desculpas ao escrivão, isso demonstra que, afinal de contas, o próprio militante do MPLA também quer mudanças. Né? Isso demonstra que, diferentemente das lideranças e diferentemente daquilo que os bocas de aluguéis muitas vezes vêm dizer publicamente, de que o MPLA é um partido coeso, o MPLA está bem, o MPLA é democrático, etc, etc. Diferentemente de toda essa narrativa, há militantes que estão mesmo cansados com essa dialética, com essa lógica do monopartidarismo, monocandidatura, uma candidatura única. As pessoas querem, de facto, mudança. Eu penso que essas 19 mil subscrições em favor do general Higino Carneiro são um demonstrativo claro disso que estou a dizer. Pronto, para não monopolizar, penso que vou terminar por enquanto por aqui. De recolha da assinatura, primeiro tem que se criar uma estrutura que responda na província ou na localidade, né, por esta função. E isto, como é que é questionável? É questionável a partir do momento que o senhor João Lourenço, até a data, nunca se tinha pronunciado. E ele havia condenado os outros que tinham feito já o trabalho de campo. Inclusive o general Higino já havia apresentado, de facto, um leque de assinaturas que depois a própria subcomissão reprovou por uma questão técnica, parece que era a ficha que não era adequada. E não apresentou, peço desculpas, não apresentou, tinha manifestado, não é? E lhe foi informado que haveria um procedimento novo. Não, apresentou, quer dizer, por isso é que disseram que a ficha que ele tinha usado não era adequada. Não apresentou, doutor. Ele falou pronto, que não apresentou. Mas então ele disse que já tinha, desculpas. Okay. Ele disse que já tinha muitas assinaturas, mas lhe foi informado, surpreendentemente, pela subcomissão, que haveria um requisito novo, no caso, a ficha modelo. Então ele lamentou que deveria fazer o trabalho repetidamente, mas não tinha apresentado. Pronto, seja como for, essa também é uma outra versão que pode ser considerada. No entanto, o presidente do partido não havia se pronunciado. E como disseram bem os colegas, que ele venha se pronunciar numa sexta-feira, onde supostamente cria a estrutura, onde criou o seu mandatário, e que não era possível, mesmo que o doutor Mabanza tenha participado, disse bem nos projetos de partidos políticos, na recolha da assinatura nunca o fez, nem que fosse por via eletrônica. Nem que fosse por via eletrônica. Não se podia conseguir. Agora, esta recolha foi presencial. Foi presencial. Por que eu digo é fraude? É fraude porque o presidente, no caso, afinal já andava na sombra a trabalhar sem dar a conhecer aos outros. E isto é desonestidade política. Naquilo que nós sabemos, que temos a experiência de organizar congressos. Não, um ponto, doutor Anselmo. Então, se nós estamos aqui a falar, o doutor Canguno até fez lembrar que o camarada Higino Carneiro, não tendo embora apresentado, mas já tinha dito publicamente que já tinha mais de 10 mil assinaturas, subscrições. Quando é que ele recolheu? Não, ele já estava no a trabalhar. O camarada João Lourenço já estava a trabalhar antes da. Não estava a trabalhar. O camarada João Lourenço. Então o camarada Higino Carneiro também estava. Não. O senhor João Lourenço, o senhor já criticou os outros que se tinham antecipado antes do tempo. Veja, criticou os outros que se tinham antecipado antes do tempo. E ele até a data não tinha se pronunciado. E não pode ser. Quer dizer, pronuncia-se na sexta-feira e na segunda-feira as caixas já entram. Não, mas nós estamos a falar, doutor, a partir do dia em que começou a funcionar a subcomissão das candidaturas, até o dia em que cada um deles apresentou a sua então, pretensão, deixa dar a versão de quem organiza. Já não pode contar a partir do discurso. Quer dizer assim, a candidatura aqui é uma manifestação da vontade do candidato. E até a data não havia essa manifestação. E a própria subcomissão, mais uma vez, se então assim o fez, também procedeu mal. Porque as pessoas têm que se apresentar e manifestar a intenção e subscrever na comissão de que ele tem esse propósito, para a subcomissão autorizar que ele possa então entrar no terreno e fazer a recolha das assinaturas. Nós, da UNITA, somos assim. Portanto, não é preciso que alguém faça o trabalho antes do tempo, não é possível. E porque e temos aqui o prazer de estar com o doutor Mabanza, primeiro ele evoluiu um bocadinho no discurso, porque desde a primeira hora nós temos vindo a debater numa outra estação, os três, o que nós achávamos como sendo incorreto. E ele sempre defendia a parte errada. O que era incorreto? O que era incorreto é a forma como ele se procederam. Primeiro, o Bureau Político nunca deveria, em bloco, pronunciar-se em apoio de um candidato. Segundo, tinha que haver a comissão, ou a criação da comissão eleitoral. Porque essa comissão, ou essa subcomissão, como estão a chamar, de candidatura, não foi liderada pelo senhor Capapinha. Quem liderou essa própria subcomissão, na prática, foi o senhor João Lourenço. O que também é outra aberração, porque ele não pode ser árbitro e jogador. Portanto, nós chegamos até ali, porque depois havia também uma outra contrariedade. E nós sempre dissemos, se então a fase vai até outubro, por que depois tiveram que reduzir o tempo ao ponto de apresentar aquelas assinaturas do seu presidente do partido de forma a intimidar que os outros já não podiam mais haver? Portanto, essa tal coisa de procedimento é uma atrapalhada. E mais, os outros partidos, penso que, falo no partido que eu conheço, a UNITA tem uma coesão, está bem, recomenda-se. Agora, o que está, de facto, e vai dar muito o que falar, é o MPLA experimentar, colocar o picante na vista.
Porque o MPLA sempre esteve na base da destruição dos partidos políticos, quando os partidos políticos entendessem realizar os seus congressos e filtravam os agentes para deturpar e até mesmo derrubar. Nós vimos isso na FNLA, hoje está como está, vimos no PRS, vimos em outros partidos. Só na UNITA, por ser um partido mesmo gigante, experimentado e forte. Um ponto, doutor Anselmo. Eu penso que o doutor deve ter medo da grande capacidade de mobilização que o MPLA tem. Porque, na verdade, estará a haver sombra onde não há... Portanto, estará a haver, sim, sombra onde só tem luz. Porque, veja, os partidos políticos, eles trabalham de forma independente. Não podem, e aliás, se o diz, isso significa... Está a querer dizer que esses partidos políticos são tão fracos que não conseguem perceber... Por isso mesmo, bem afinal como está. Está a perceber. O PRS como é que está. Então, Estou a dizer o seguinte. Doutor Mabanza, mas existe sombra na escuridão? A sombra no mesmo para onde tem luz. Deixa só o doutor terminar. Tem algum cuidado também com o enquadramento? Mas quando estamos a falar, deixa-me terminar a solução, tomar conta da palavra. Portanto, o que eu digo é o seguinte, a UNITA sempre desejou que os partidos se democratizassem. Por quê? É um ganho para o país. Um partido democratizado age como democrático. E se nós tivéssemos já esse partido democratizado, acho que por peripécia que o senhor Gino está a passar, e ele está a provar que, de facto, aquilo que fazem com a oposição é mesmo dorido. Só que, de facto, nós temos que admitir aqui, a UNITA é uma nação valente. Doutor, já para terminar, sim, é uma nação valente, porque de tantas peripécias que passou, nunca se resignou. E só faltava isto, porque o objetivo e esta sonolância de não querer se democratizar o MPLA visava exatamente dar cabo aos partidos políticos e tornar o país como, por exemplo, está o Cuba, está Venezuela, está outros países. E aqui até digo, esses regimes todos são superficiais, não têm consistência. Porque quando você não tem respeito pelos direitos humanos, quando você não respeita a liberdade, quando você não respeita, portanto, o princípio básico para poder conduzir o país, o que resta é exatamente aquilo que estamos a ver. Agora, uma coisa que é certa, o único regime que ainda está, de facto, a dar este folclore na ilusão é a Coreia do Norte. Mas eu garanto que daqui a 10 anos vamos ver a Coreia do Norte também numa transformação terrível. Não tem lição a dar ao MPLA. Tem. Lição para dar ao Eu estou satisfeito porque... Quais são os principais desafios que o general Higino Carneiro pode enfrentar nos próximos tempos ao bater de frente com o João Lourenço? Sim, já vamos ter. Eu fico satisfeito porque hoje o MPLA vai de facto aceitar aquilo que negou durante muitos anos. Portanto, quando há uma negação de uma realidade que a UNITA demonstrou já faz tempo, eu fico satisfeito. Agora, indo à sua questão, o senhor Higino Carneiro vai enfrentar dificuldades. E ele próprio também está preparado, porque no discurso de ontem fez questão de referir. Mas aqui também coloca essa questão de preferência. Eu já disse aqui que o MPLA se degenerou. Isso que está a acontecer hoje é questão de tempo, que não tem outro caminho, não tem outra saída, não tem alternativa. Se não fizer isto. Agora, isto vai depender da forma como o MPLA vai gerir esse caso. Se vai se derrubar já a partir de agora, se tentar colocar o obstáculo de maneira que o Higino, ou o general Higino, não se candidate, com esta tendência de querer ir até o pormenor, vasculhar onde que falta a vírgula, de quem é a assinatura, eu penso que se não admitirem a candidatura do general Higino Carneiro, e pelo que se vê, isto vai ser já uma confusão de início. Sério. E porque o MPLA hoje, estamos a olhar só apenas para duas figuras. O MPLA hoje é o exemplo de fações. São muitas alas no MPLA. E nós, felizmente... Isso não é verdade. É verdade. Não plante desinformações. Não, é verdade. E isto pode causar algum pânico. Não causa pânico, porque nas pessoas que lhe ouvem. E não é bom. É verdade. Porque se o doutor é, de facto, da comissão permanente, penso que é essa comissão política. Comissão política, obviamente, da UNITA. Devia ter uma responsabilidade ao se pronunciar sobre outros Não. Doutor Mabanza, você durante muitos anos... Não fala isso. Quanto a isso. Não fala isso quantas porque... vezes nós... Doutor Mabanza, vou lhe dizer. E eu repito. Eu, enquanto cidadão, gostaria muito que o MPLA fosse coeso. Porque eu, enquanto amante da democracia, eu quero ver a democracia vibrar dos partidos, quanto mais democráticos, melhora também a sua performance na sociedade. É isso que nós queremos. Porque eu, enquanto a UNITA, não vou poder disputar com alguém que não oferece nada. A democracia é isso mesmo. A festa da democracia é ter partidos vibrantes, discutir ideias, projetos de desenvolvimento do país. Mas não o que acontece, porque você o que está a dizer é a tua visão. Mas nós também, não se esqueça que nós somos angolanos. E nós temos contato com elementos do MPLA. E você está a falar para o MPLA, se calhar está a ofender alguém que não está de acordo com a tua opinião. Mas essa tua opinião, o que tu aqui a dizer, é uma verdade, porque você tem logo 4 candidaturas. E mais outras tendências. Também ainda falou-se da doutora Irene Neto, penso que vai concorrer com ela. Mas esse é o problema do MPLA. E se o MPLA não tiver não abrir a janela desta oportunidade, o que eu lhe disse é o seguinte, já está degenerado. Coisa degenerada é aquilo que já não se remenda. Já não volta ao ponto inicial, aquela ilusão que tinha porque eram fortes, eram consistentes. Por quê? A partir do momento que vocês abrem o Partido para a Democracia, das duas uma tem que se preparar. A liberdade, o mercado, direitos humanos. Eu falo do mercado por quê? Porque muitos que estão no MPLA não estão lá para emprestar
o conhecimento, para contribuir para o desenvolvimento do partido do país. Está lá por uma questão só de dinheiro, fome. E eu digo isso com muita tristeza, porque vejo meu colega Cangundo, que está, de facto, a fio de perder o emprego. Por quê? É uma pessoa que se expõe, é um cidadão que quer participar na vida pública, mas depois veja o que se passa com esta sociedade. Quando o mercado não é livre, até se confunde as coisas. O Cangundo é capaz de perder emprego só pelo facto de ele estar nesse espaço, a falar da realidade angolana. É isso que nós não podemos aceitar que seja. Por isso que eu digo, a questão do empregar não é uma questão de convicção, é uma questão de interesse. O doutor Anselmo Condumula está falando de uma situação que nunca aconteceu. Doutor, mas Nunca aconteceu com O doutor Cangundo já está a debater comigo. Não, eu tenho experiência própria. Nunca foi enxotado, nunca ouviu o doutor Manuel Cangundo a dizer, olha, enxotaram-me do emprego porque eu tenho... Agora, doutor Mabanza, Essa é para esquecer esse ponto. Eu fui funcionário público, eu sei o que digo, eu vivi essa experiência. O doutor foi expulso por estar a comentar na televisão. Mas por que razão? Pois, porque está aí. E sabe por que isso não aconteceu? Porque a nossa Constituição prevê De que o o MPLA MPLA... democrático, que é unida, é Doutor verdade. Mabanza, vamos ouvir, doutor Mabanza, vamos ouvir o doutor Mabanza. Depois passa já. Vamos então trazer a ideia de que o facto do MPLA já ter 5 presidentes, num contexto que nós estamos a falar de Congresso, pressupõe dizer que este partido tem realizado congressos transparentes, dos quais tem resultado sucessão. Isto se entender que a democracia significa simplesmente realização de congresso. Doutor Mabanza, assim não vamos longe. Não, mas assim, o doutor não pode colocar interpretação no que eu disse. Doutor Mabanza pode pedir um o ponto de ordem. doutor Manuel Cangundo tem que dizer o seguinte, na minha opinião, na opinião dele, e não dizer, olha, aquilo que o doutor Mabanza disse, isso significa isto. Não, não é isto. O doutor não pode interpretar o meu discurso dessa forma. Porque não é o sentido que eu dei ao meu discurso. Certo, aqui fica. Então, só para dizer que não é verdade, até porque a sucessão dentro do MPLA ocorreram em contexto meramente de conflitualidade. E salvo esta associação agora entre João Lourenço e Zé Eduardo Santos, não é? Porque todo o resto, um foi para a cadeia, e depois outro teve que assumir, e outro morreu, outro teve que assumir. Não é exatamente a ideia de democratização conforme quer se passar aqui. A segunda nota que traz o Anselmo, quando diz que o MPLA está a aceitar aquilo que sempre negou. Não é, isso é um erro. O MPLA não está a aceitar a realização de congressos com múltiplas candidaturas. O MPLA está a ser forçado pelos próprios militantes. Eu disse o tempo. Tu conduziu a esta aceitação. Não, o doutor disse. O MPLA está a aceitar algo que sempre negou. Não, o MPLA não está a aceitar. O MPLA está a ser imposto, primeiro pelo tempo, e o contexto, né, não estão a dar espaço. Só por isso é que, em resposta, de uma forma a castigar o próprio João Lourenço, os militantes mostraram um forte apoio ao general Gino Carneiro. Então isso não é o MPLA que está a aceitar, está a ser forçado. Pronto. Respondendo à pergunta que o escrivão me coloca. Olha, a acusação contra o general Gino Carneiro pode ter um impacto negativo contra a sua candidatura. Isto se, mais uma vez, se utilizar as instituições do Estado em benefício de um grupo ou de uma pessoa. E eu me explico. Primeiro, penso que uma banda devia estar aqui. Primeiro, não constitui o impedimento para se concorrer à presidência do MPLA o facto de um militante estar a ser investigado, julgado ou ter sido acusado publicamente pelo Ministério Público. Um arguido, pronto. Exatamente. O facto de se transferir, se converter, ou então de se constituir como arguido o general Gino Carneiro, não lhe torna inelegível. O impedimento só surge, e isso está no Estatuto do MPLA, só surge depois de uma condenação com trânsito em julgado. Significa quando não houver mais recursos, não é? A decisão foi tomada, transitou em julgado, aí sim torna-se inelegível, porque isso vai ser um impedimento. Mas, entretanto, quando vamos olhar para a prática ou a praxis, o direito penal leva seu tempo, não é? Portanto, desde a acusação até o julgamento e o trânsito em julgado, isso leva um tempo superior ao período que ainda temos para a realização do Congresso. Desse ponto de vista, penso que não haverá nada que poderá impactar negativamente a candidatura do general Gino Carneiro. Porém, se utilizar os tribunais, e tal como está a se utilizar o Ministério Público, em benefício de um grupo ou de uma pessoa, é possível que a gente venha a ter um julgamento em tempo recorde. Não nos podemos esquecer que, dos casos inéditos, o que nós assistimos aqui em relação aos órgãos ou instituições de justiça, consta aquela questão da Ordem dos Advogados que foi impedida de fazer uma reflexão pública em torno de uma situação de interesse nacional. Ora, nunca tinha ocorrido em Angola um tribunal responder a uma providência cautelar em menos de 72 horas. Nunca tinha acontecido em Angola. Mas ocorreu pela primeira vez de forma inédita, estupidamente inédita, permitam-me aqui a expressão. Ora, voltou a acontecer quando da tentativa da greve dos jornalistas, não é? O tribunal também se pronunciou em menos de 48 horas. Quer dizer, mostrando que quando está em causa os interesses do MPLA, ou da liderança do MPLA, os tribunais são movimentados a uma velocidade do cruzeiro, que nem o trem da Coreia do Norte ou então da Coreia do Sul, que anda cerca de milhas por segundo. Não é? Então, se isto de facto ocorrer, e não nos deve surpreender, porque em Angola já nos mostraram de tudo um pouco, nessa perspectiva, sim, eles poderão acelerar esses julgamentos. Atenção que não estamos a dizer que o general Gino Carneiro não terá cometido eventualmente, mas estamos a dizer o seguinte: primeiro, se for questão de cometer, o general Gino Carneiro não é o único corrupto.
Eu disse isso publicamente e reitero. Em matéria de corrupção, o próprio presidente João Lourenço também devia ter responsabilidade nisso. Deveria. Já expliquei isso muitas vezes. Não é? Aliás, o presidente praticou atos públicos que se consubstanciam como corrupção. Isto é público. Não é? Entretanto, o presidente devia se constituir nessa matéria como a reserva moral. Infelizmente, isso não ocorre. Assim sendo, nós não podemos olhar o general Gino Carneiro como sendo o único culpado, porque os culpados da corrupção são muitos, incluindo nós também, porque de forma passiva fomos aceitando e contribuímos, também somos culpados. Então, a grande questão é, quando se utilizam instituições públicas, e olha só a aberração, o Dr. Mabanza até é advogado e faz fórum, né, sabe bem que não se faz uma acusação pública a uma pessoa, a um arguido, sobretudo quando estamos só numa fase em cujo juízo que se pode emitir nessa fase processual é o juízo de probabilidade. Que é essa fase. E reserva-se ao segredo da justiça. Exatamente. E mais do que o segredo de justiça, há ainda outro princípio basilar. O princípio da presunção da inocência, que é um princípio com dignidade constitucional, o que foi grosseiramente violado pelo Ministério Público. Mas atenção, quando falamos disso, não estamos a dizer que o Ministério Público é incompetente, que não são técnicos, não. Infelizmente é a questão do próprio sistema, a forma como está construído. Quando falo do sistema, estou a falar dos atores, estou a falar das instituições, estou a falar das leis. Ora, nos termos do artigo 8º, o número 3 da Lei Orgânica da PGR, a Procuradoria-Geral da República recebe instruções diretas do Presidente da República. O que isto significa na prática? Que o Presidente está em condições de promover procedimentos criminais contra um cidadão, contra qualquer cidadão que ele queira, também está em condições de impedir que se processe um cidadão desde que seja da vontade dele. Então, o que está a ocorrer com o general Gino Carneiro, sobretudo com essas trapalhadas todas, de uma acusação pública, que na verdade o objetivo é transformar o general Gino Carneiro como um acusado, julgado e condenado publicamente ao invés de por um tribunal, isto decorre exatamente dessas questões em que se utilizam instituições do Estado para cumprir interesses do Estado. Isto é o que está O mal. que você achou deste debate? Será que o MPLA estará mesmo na oposição após as próximas eleições? Deixa a tua opinião nos comentários, que é muito importante. Comente, compartilhe e deixe o teu like. Até o próximo vídeo.